Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa classe Maravilhas de Sião. Hoje em mais uma aula de preparação aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e ficou sobre a minha responsabilidade estar hoje com os irmãos nesta última lição de 2024. Hoje nós estamos finalizando este tão maravilhoso trimestre, onde estivemos estudando acerca dos 10 mandamentos. Eu já quero compartilhar aqui com os irmãos o título da nossa lição de hoje, que é a lição de número 13, que tem por título Aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. O textuário dessa nossa lição que diz o seguinte: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A verdade aplicada da nossa lição, a você que está aí acompanhando pela nossa revista EBD Betel Dominical, diz o seguinte: fomos libertos da escravidão do pecado, para pertencermos a Deus e vivermos segundo a sua vontade em todas as áreas da vida para a glória de Deus. Os objetivos da nossa lição de hoje são os seguintes: destacar Jesus Cristo com o cumprimento da lei, falar sobre os mandamentos e a vida na sua prática, ensinar os princípios básicos dos 10 mandamentos. Já a introdução da nossa lição diz o seguinte: os 10 mandamentos possuem uma riqueza de princípios para a vida prática do povo de Deus. Com o auxílio do Espírito Santo e o amor de Deus em nós derramado, é necessário e possível aplicar tais princípios em todas as áreas da vida, enquanto estamos na Terra. Eles são altamente protetivos e manifestam o amor e o cuidado de Deus, que Deus tem com cada um de nós. E já no tópico 1 da nossa lição, nós temos Cristo e o cumprimento da lei. Fica para a nossa reflexão no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso de número 17, que diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Interessante que já nesse tópico de número 1 da nossa lição, a afirmação de que Cristo é o cumprimento da lei está centralizado não apenas na ideia de que Jesus cumpriu a lei, não, mas sim de que ele cumpriu a lei com excelência, com perfeição e, além disso, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, ele deu condições a nós para que também cumpramos a lei, para que também venhamos a obedecer a Deus, revelando assim o seu verdadeiro propósito diante de Deus. Então, é importante, logo na parte introdutória da nossa lição, nós compreendermos o seguinte: que existe uma falácia no mundo de que a nova aliança revoga a antiga aliança, de que o Novo Testamento revogou o Antigo Testamento. Isso não procede, não é isso. Então nós temos na realidade que Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele não desobedeceu a lei, ele não veio revogar a lei, ele não veio abrogar a lei. Ele veio cumprir, tanto que ele cumpriu a lei e cumpriu com excelência. Nós vamos ver isso ao longo do estudo desta nossa lição. E além dele cumprir a lei com excelência, ele ainda conferiu a nós condições, nos capacitando por intermédio do seu sacrifício e do seu Espírito Santo, para que nós tivéssemos condições, então, de também obedecer a lei, de também cumprir a lei. Então nós temos que entender logo no início da nossa lição isto, que o Novo Testamento não revoga o Antigo Testamento.
A nova aliança não desqualifica ou revoga a antiga aliança. Então nós temos em Jesus o cumprimento da lei. Ele cumpriu a lei e nos capacitou, nos condicionou pelo seu sacrifício e por intermédio do Espírito Santo de Deus, para que nós, então, tivéssemos a capacidade, a condição, neste mundo, de obedecer à lei. Como ele venceu, a sua igreja vencerá. É essa a visão, é esse o entendimento que nós precisamos ter logo na parte introdutória da nossa lição. Amém? Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, nesse tópico de número 1, nós vamos ainda discorrer sobre a lei moral, civil e cerimonial. Aspectos aqui da lei mosaica que estão fundamentados integralmente nos 10 mandamentos. Segundo, Cristo e a nova aliança, reforçando o que nós já iniciamos a falar na parte introdutória da nossa lição. E Cristo e o cumprimento da lei. Então, no subtópico de número 1.1, fica para a nossa meditação esse fragmento que diz o seguinte: a lei mencionada em Mateus 5,17 refere-se à lei mosaica como um todo, incluindo seus 3 aspectos principais. Então, nesse subtópico 1.1, eu já quero compartilhar com os irmãos aqui acerca desses 3 tópicos, 3 aspectos, melhor dizendo, da lei mosaica, que são essenciais para que nós consigamos compreender melhor a nossa lição de hoje. Logo de início, é importante nós compreendermos o seguinte, que cada uma dessas partes, cada um desses aspectos, eles possuem um propósito específico para o povo de Israel, mas todos eles apontavam para a santidade de Deus e o caminho que Deus deseja para a humanidade. Amém? Quando nós falamos sobre lei moral, nós estamos falando sobre princípios que expressam, na verdade, uma condição eterna. Ou seja, expressam princípios eternos, imutáveis, da justiça de Deus para a humanidade. Então nós temos aqui mandamentos éticos, mandamentos morais, que evidenciam o caráter já do nosso Deus, aplicáveis não apenas para Israel, mas aplicáveis a toda a humanidade. Uma referência bíblica para esses aspectos morais da lei mosaica, quero compartilhar aqui com os irmãos, está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 17. Então, na minha concepção, são um exemplo aqui bastante claro dessa parte da lei. Então, nós vemos aqui acerca da adoração a Deus. Temos aqui a proibição de ídolos, ou seja, a abominação, a idolatria. Fala sobre honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Ou seja, aspectos que revelam a essência moral de Deus. Aspectos que revelam o caráter de Deus. Isto nós temos nesse aspecto moral da lei mosaica. Amém? Na sequência temos a lei civil, os aspectos civis dessa lei. Aqui são o quê? São leis que orientam o comportamento do povo de Israel em questões sociais e questões políticas. Então aqui nós temos então leis que regulamentam a vida comunitária e a justiça dentro da nação de Israel. É importante nós atentarmos para isso. Então aspectos como herança, propriedades, tratamento de servos, tratamento de estrangeiros, dívidas, danos, reparação, enfim, punições, tudo isso estavam nos aspectos civis da lei mosaica. Então vamos entender isso aqui. Então nós temos os aspectos morais, são princípios eternos. Temos os aspectos civis, que são o quê? Leis que orientam o comportamento do povo de Israel, exclusivo para a nação de Israel, naquele momento. Entretanto, é claro que esses aspectos civis da lei mosaica serviram de norte,
serviram de embasamento para a construção jurídica de outras nações. Então nós temos hoje muitas nações, inclusive a nossa nação, segue algumas referências na lei civil mosaica para a construção do nosso sistema judiciário. Claro, não seguem ipsis literi o que está ali. Tanto que hoje em dia nós não vemos, por exemplo, pessoas pegas no pecado de adultério, no adultério, por exemplo, sendo apedrejadas publicamente. Mesmo porque, se considerando a situação moral dessa sociedade, eu acho que faltariam pedras para tanto apedrejamento. Claro que eu estou brincando aqui. Mas nós não seguimos dessa maneira. Entretanto, foi até interessante esse exemplo, porque quando se fala em adultério, além de ter aspectos civis, ele possui uma conotação moral na lei mosaica. Então, ele não se limita. Então, ele tanto é visto nos aspectos morais, quanto na situação civil. É interessante nós compreendermos isso. Amém? Então, uma referência aqui no aspecto civil dessas leis fica para a nossa reflexão. Êxodo 21, do versículo 1 ao 6. Aqui os irmãos vão estudar acerca de leis sobre servos e justiça social. E temos ainda em Deuteronômio, capítulo de número 19, do versículo 15 ao versículo de número 21. Aqui nós vamos ter leis sobre a justiça e a proteção contra falsos testemunhos. Aqui então nós temos os aspectos civis da lei mosaica. Temos ainda o quê? A lei cerimonial, que ela está relacionada a rituais de adoração, sacrifícios para perdão de pecados e festas religiosas que os israelitas deveriam observar. Amém? Então aqui, no que se refere aos aspectos cerimoniais, nós temos o quê? Rituais de adoração, sacrifício, e tudo isso aponta para a obra redentora de Jesus Cristo. Porque quando eu falo em sacrifício de animais para perdão dos pecados, está aqui apontando para o quê? A obra redentora de Jesus Cristo, que morreu de uma só vez pelo perdão de todos nós. Então hoje, agora já falando da nova aliança, nós não precisamos mais estar, na realidade, fazendo sacrifícios de animais, porque Jesus Cristo já se sacrificou de uma vez por todas. Agora então que nós entendemos essas óticas, esses aspectos morais, civis e cerimoniais da lei mosaica, então, irmão Leonardo, o que muda quando nós falamos acerca da nova aliança? Aí nós entramos no subtópico 1.2, Cristo e a nova aliança. Fica para a nossa reflexão aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 4, que diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, na nova aliança, os cristãos, nós cristãos, não estamos mais obrigados, vamos entender isso aqui, a cumprir as leis cerimoniais e civis de Israel. Mas permanecemos o quê? Integralmente nas leis morais, porque são eternas e evidenciam um guia para viver de maneira que agrada ao Senhor. Então nós temos o seguinte: a lei moral, ela reflete princípios eternos de Deus para a humanidade. Enquanto a lei civil, ela organiza a vida comunitária e política de Israel. E a lei cerimonial tratava de rituais e festas para aquele momento vivenciado por Israel, para o povo de Israel, e ainda apontava a obra redentora de Jesus Cristo. Então é esse o entendimento que nós temos que evidenciar logo no início já do estudo, já desta nossa lição. Então, a antiga aliança
diante de tudo isso, ela foi um esboço ou plano do grande projeto de salvação que foi materializado por intermédio de Jesus Cristo. Então, a antiga aliança, nós temos o quê? Um esboço do plano divino de salvação, que foi materializado onde? Na nova aliança, por intermédio de Jesus Cristo. Tanto que, nós já exemplificamos aqui, enquanto na antiga aliança havia a necessidade do sacrifício de animais para perdão dos nossos pecados, na nova aliança não existe mais essa necessidade. Por quê? Jesus Cristo já se sacrificou, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário pela remissão de todos os nossos pecados. Então, na nova aliança, nós estamos vivendo hoje o quê? A dispensação da graça. Que é o quê? É o favor imerecido de Deus sobre nós. Nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então hoje, nós não temos que seguir, por exemplo, a lei cerimonial, que falava justamente sobre o sacrifício de animais. Mas e as leis civis? As leis civis servem de norte, de orientação para a construção jurídica de outras nações. Entretanto, no que se refere às leis civis, repito, foram emanações que ali nós vimos então uma regulamentação jurídica, civil, dos costumes políticos para a nação de Israel especificamente. Então, nós tomamos como referência, mas não seguimos na sua integralidade, vamos dizer assim. Não existe essa obrigatoriedade, ao contrário das leis morais, que essas são eternas, porque revelam a essência de Deus e o que Deus deseja à humanidade. Amém? E aí nós entramos no último subtópico deste primeiro tópico da nossa lição, Cristo e o cumprimento da lei. Fica para a nossa reflexão este versículo que fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ele cumpriu a lei com excelência. Ele não desrespeitou o sacrifício, por exemplo, de animais, o sacrifício para a remissão das falhas. Não. Ele entregou-se em sacrifício. Ele cumpriu a lei na sua totalidade e excelência. E pelo seu sacrifício, o sacrifício humano, ele, então, conferiu a nós perdão e ainda, por seu intermédio, passamos a obter condições de cumprir, de obedecer a lei na sua totalidade. Porque por intermédio do Espírito Santo de Deus, somos então condicionados, capacitados a andar em total obediência à lei do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele aqui, vemos o seguinte: ele não apenas nos justificou por intermédio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, mas ele, por seu intermédio, nós recebemos o Espírito Santo, e este Espírito é quem nos fortalece, nos sustenta e nos condiciona, nos dá condição de obedecer à lei estabelecida pelo Senhor. Quando nós olhamos para a lei no Antigo Testamento, como nós falamos lá na parte introdutória dessa lição, nós observamos o quão distante nós estávamos verdadeiramente de Deus. E na nossa total incapacidade diante das nossas fraquezas de cumprir, de obedecer à lei do Senhor. Entretanto, por intermédio de Jesus Cristo, agora, por seu intermédio, pelo seu sacrifício, nós fomos justificados. E pelo Espírito Santo que habita em nós, somos capacitados hoje a obedecer à lei do Senhor em sua totalidade, sim. Mas não por mérito nosso, mas pela infinita misericórdia de Deus, pela sua graça que foi manifesta lá na cruz do Calvário.
Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter logo de início da nossa lição. Diante disso, nós conseguimos aqui concluir e aprendemos, logo nesse primeiro tópico da nossa lição, que a lei de Deus revela o seu caráter divino. E está aqui a nossa primeira palavra-chave, que é aliança. Aos nossos irmãos que estão aí assistindo a nossa aula, para a confirmação da sua assiduidade neste domingo na nossa escola bíblica dominical. Diante disso, nós entramos no tópico de número 2 da nossa lição de hoje, que é os 10 mandamentos e a vida prática. Fica para a nossa reflexão Tiago capítulo 1, versículo de número 22, que diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aqui nós vemos que esses padrões estabelecidos pelo Senhor a nós, eles são, na verdade, uma referência para o nosso relacionamento interpessoal e um guia de adoração e de conduta. Um guia, ou seja, não é uma ideologia, é algo que nós devemos sim conhecer e vivenciar no nosso dia a dia. Não é apenas falar do amor, é viver o amor. Não é falar do perdão, é perdoar. Então isso aqui fala sobre o quê? Prática de vida. Fala sobre conduta ética, conduta moral. Então quando nós falamos aqui sobre evangelho, quando nós falamos sobre vida na presença do Senhor, nós estamos falando em ter ações, atitudes que sejam condizentes com a fé que nós ministramos, com aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos, nós temos que viver. É isso que nós estamos vendo aqui. E nesse tópico de número 2 da nossa lição, nós vamos falar sobre os padrões perfeitos de Deus. Segundo, conduzem à manifestação prática do amor. Terceiro, são um manual e guia para adoração e conduta. Subtópico 2.1 fica para a nossa reflexão, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 31, que diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aqui, irmãos, vem mais uma vez ratificar, ou seja, confirmar o que nós falamos no tópico anterior. A nova aliança não revoga a antiga, ela confirma a lei. Amém? Então, nós observamos aqui o seguinte: Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus é santo, Ele é imutável e os seus padrões de santidade e justiça permanecem inalterados. Ele é o mesmo. Então, diante já do que nós estudamos aqui, a nova aliança ela não elimina a necessidade de obediência, mas ela transforma, trazendo um novo enfoque, uma nova condição, uma nova capacitação para que nós venhamos a cumprir os mandamentos estabelecidos por Deus. Não é simplesmente obedecer uma regra, mas ter prazer em obedecer pelo amor que nós nutrimos pelo nosso Deus, por reconhecer o seu sacrifício em entregar o seu único filho para a remissão dos nossos pecados. Então, nós obedecemos em amor. Então, a nova aliança, ela vem hoje interiorizar, nós vamos falar disso mais adiante, vem interiorizar os mandamentos. Ou seja, não é uma regra religiosa, não. É uma obediência por intermédio do amor, por uma condição de caráter de Deus, pelo fato da essência de Deus habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Diante disso, nós sentimos e realmente temos prazer em buscar a santificação, em realmente obedecer às leis do Senhor, em amor. É isso que nós vemos aqui. Então, os padrões de Deus são perfeitos, são imutáveis e são eternos. A santidade é a mesma, a justiça é a mesma, mas graças a Deus,
o amor é o mesmo, um amor infinito, a ponto de entregar o seu único filho pela remissão dos nossos pecados. Então, nós temos que entender isso aqui. Então, na nova aliança, nós temos a interiorização da obediência, desse conceito, desse desejo de andar em conformidade com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? Então nós entramos ainda no segundo subtópico desta nossa lição, que diz o seguinte: conduzem à manifestação prática do amor. Fica para a nossa reflexão João, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 15. Diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Então essa conversa de que eu amo muito a Deus, mas eu ainda não ando em conformidade com a sua poderosa palavra, eu não consigo, isso daí, irmão, é falar. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Quem ama, obedece. Está aqui esta referência no Evangelho segundo escreveu João. Diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama? Então quem ama, obedece. Quem ama, anda em conformidade com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E falando nisso, está aí a nossa segunda palavra-chave, que é obediência. Irmãos, a essência da lei é o amor. O amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao nosso semelhante, o amor ao nosso próximo. Então, se eu não consigo amar o meu irmão, eu não amo a Deus. Se eu não consigo amar ao meu irmão que eu estou vendo, como eu posso então amar ao Deus que eu não vejo? Então, irmãos, nós temos que entender isso. Nós vimos lá, já no estudo de uma lição anterior, que o perdão, o ato de perdoar, é uma demonstração desse amor. Deus é amor e Ele nos perdoou. Se eu amo meu irmão, como eu posso não liberar perdão para ele? Então, fica aí mais esta reflexão. Então, o amor não é algo teórico. É algo que nós temos que ter como uma atitude diária. Nós temos que praticar o amor de Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, entendamos o seguinte: o conhecimento leva a realmente praticar. E é só por intermédio dessa prática que nós temos o aprendizado de algo. Me faz lembrar do tempo de escola, que a gente tinha um assunto abordado pelo nosso professor, logo depois tinha o quê? Os exercícios. Não era assim? Por quê? Sem praticar não tem como aprender. Então nós hoje estamos aqui conhecendo mais da palavra. Conheceu? Comece a praticar, porque só assim você vai aprender. E somente quem aprendeu tem condições de ensinar. Na nova aliança, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a viver este amor, a praticar este amor, e não apenas ouvir de maneira, tendo apenas a teoria. Não, nós aqui praticamos o amor. O Evangelho de Cristo não é uma ideologia, é prática de vida. Não adianta você conhecer o Evangelho, você tem que praticar o Evangelho, você tem que viver o Evangelho. Então, viver este amor em ações fiéis, dignas, atitudes, cumprindo a lei de Deus e demonstrando com atitudes o caráter de Deus ao mundo. É assim que nós vivemos o Evangelho de Cristo. É assim que nós devemos viver, segundo a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Amém? E nesse terceiro subtópico, fica aí uma frase, uma colocação interessante, que fala o seguinte: a verdadeira obediência não é apenas a conformidade exterior, mas a submissão interior de nosso coração à vontade de Deus revelada em sua poderosa palavra. Ou seja, aqui nós entendemos que as leis de Deus são um manual e guia para a adoração e conduta, maneira de agir, conduta moral, conduta ética. É a maneira como nós agimos, e não de uma forma somente exterior. Na nova aliança nós vemos isso. Nós vemos o quê? Como
como algo que é interiorizado. Nós vemos aqui que na nova aliança as leis de Deus foram internalizadas por intermédio do Espírito Santo, marcada no nosso coração, na tábua do nosso coração, nos levando a viver em obediência pelo amor que nós nutrimos justamente por Deus. Então nós não obedecemos a lei com medo de ir, por exemplo, para o inferno, não. Ou por orgulho, porque é uma regra religiosa. Não é nada disso. É fundamentado em amor. Quem foi alcançado pelo amor de Deus, quem se permitiu ser transformado por esse amor, teve a sua essência modificada, transformada por esse amor, ele vive constantemente, tem uma conduta moral, ética, condizente com o amor que ele nutre justamente por Deus. Então, eu amo a Deus e evidencio esse amor, este relacionamento, essa intimidade que eu tenho com meu Deus é manifesta na maneira como eu ajo com os meus irmãos, na minha conduta moral, na minha conduta ética, em obedecer prazerosamente às leis do Senhor. Diante disso, nós já aprendemos nesse segundo item da nossa lição, o segundo tópico, que os 10 mandamentos estabelecem regras e padrões de justiça, nos conduzem a um amor prático, isso é importante frisar, prático, com o nosso semelhante, e nos guiam a uma adoração verdadeira. É importante, irmão, refrisar no estudo dessa lição, que não é algo teórico. As pessoas falam muito sobre conhecer o caminho. É importante trilhar o caminho. Não adianta você conhecer se você não estiver andando no caminho da verdade. Então, se você conhece, mas não vive, conhece para a sua própria condenação. Porque você não é tido por Deus como inocente. Você conhece. Só que você não quer viver de acordo com os princípios estabelecidos na lei do Senhor. Quem conhece e vive e exerce o que conhece, ele é transformado pelo poder da palavra. Então isso vira aprendizado. E aí você transmite adiante aquilo que você vive na presença de Deus. Amém? E aí nós entramos no terceiro tópico da nossa lição. Princípios básicos dos 10 mandamentos. E fica aqui essa citação do saudoso pastor Antônio Gilberto, que diz o seguinte: os 10 mandamentos são princípios eternos dados por Deus para orientar a vida espiritual, moral e social do homem, conduzindo a uma relação correta com Deus, com o seu próximo. Interessante que essa citação aqui foi na lição de número 7 do ano de 2014, onde nós vemos aqui essa citação do pastor Antônio Gilberto, numa revista da CPAD, falando justamente acerca dos 10 mandamentos. O que nós temos que compreender aqui? Os 10 mandamentos não são apenas um conjunto de regras, mas um reflexo do caráter de Deus e um guia fundamental para a nossa vida espiritual e cotidiana. Então, irmãos, o que nós vemos nos 10 mandamentos é algo que serve para nos educar, nos ensinar espiritualmente e algo que nós devemos praticar na nossa vida cotidiana. Amém? Não é uma ideologia. E viver de acordo com os estatutos do nosso Deus é mais que um ato de obediência. É um ato que glorifica a Deus e transforma a nossa vida, a nossa maneira de viver e serve como testemunho diante de toda essa sociedade. Então nós temos sim que ter uma conduta moral, ética, de vida que sirva de exemplo, que demonstre ao mundo os princípios, o caráter divino do nosso Deus. Amém? Neste último tópico da nossa lição, nós vamos ainda abordar que não devemos olhar apenas na letra da lei. Segundo, cada mandamento trata de um grupo de pecados. Terceiro, os mandamentos exigem uma vida prática.
Não devemos olhar apenas a letra da lei. Fica para a nossa reflexão no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, verso 25, que diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, o que nós vemos aqui? Acerca de uma ênfase. A letra, uma ênfase, somente a letra da lei, somente ali a regra, pode levar a um legalismo vazio, onde o cumprimento justamente das regras se torna mais importante do que o entendimento espiritual que está em todas elas. Então, nós temos aqui que não apenas seguir regras, mas entender o contexto espiritual de cada uma dessas emanações do Senhor a nós. Então, é importante que nós vemos aqui que os fariseus agiam assim. Eles atentavam à lei como um conjunto de regras, mas não discerniam o contexto espiritual que estava nelas. Da mesma maneira que nós também não temos como espiritualizar demasiadamente sem obedecer de forma contundente diariamente aquilo que nós entendemos espiritualmente. Não adianta você conhecer espiritualmente e saber o que é certo, mas não aplicar na sua vida cotidiana aquilo que você vê e entende como sendo correto. Então isso não adiantaria. Então nós temos que o quê? Haver um equilíbrio entre o que está escrito na lei, entre a sua interpretação espiritual e a prática, o exercício daquilo que nós então compreendemos ali. Então, vamos lá. A lei, ela na verdade aponta, direciona para os padrões de Deus, o padrão exigido por Deus. E por intermédio do Espírito Santo, nós somos capacitados a obedecer, a cumprir, a praticar no nosso dia a dia aquilo que a lei de Deus determina. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo transforma o nosso coração, nós cumprimos a lei, não por uma obrigação fria, não por uma regra, mas pelo desejo de obedecer em amor aquilo que Deus estabeleceu para nós. É isso que nós temos que compreender de antemão nesta lição. Segundo subtópico, cada mandamento trata de um grupo de pecados. Fica aqui para a nossa reflexão, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então nós observamos aqui que nos 10 mandamentos nós temos uma síntese dos princípios morais de Deus e cada um deles aborda categorias amplas de pecados, de falhas que infelizmente podem acometer-nos neste mundo. Então, as leis do Senhor agem como um guia, apontando áreas onde nós podemos vir a fracassar contra Deus e contra os nossos semelhantes. É importante nós compreendermos isso. Eles não apenas proíbem as ações, mas também nos advertem sobre os pensamentos e intenções e práticas que podem conduzir ao erro. Vamos entender melhor isso aqui. Então não adianta fazer o certo pelas intenções erradas. Como assim? Obedecer às leis como regras, mas só obedecendo por medo. Não. É isso que nós vemos na Nova Aliança. Nós obedecemos não por medo, mas em amor. Então, nós não nos limitamos às letras. Nós interiorizamos a lei de Deus e temos uma conotação espiritual, obedecendo em amor. Então, não adianta fazer o certo
pelas intenções erradas, e nem mesmo praticar o erro alegando ter boas intenções. Ou seja, fazer algo de errado, mas as minhas intenções eram as melhores. Não é assim que funciona. Então, compreendendo melhor aqui, nós temos que fazer o que é justo pelas intenções moralmente corretas. Dessa forma, os mandamentos, eles guiam tanto a nossa adoração quanto os nossos relacionamentos interpessoais. É o amor a Deus e o amor aos nossos semelhantes. Amém? Terceiro e último subtópico, os mandamentos exigem uma vida prática. Não adianta conhecer somente na teoria. Fica para a nossa reflexão, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso de número 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Irmãos, não adianta conhecer se você não vive aquilo que você conhece. Não adianta você querer exortar, pregar o evangelho, pregar aquilo que você não vive. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos, temos que praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não são apenas conceitos teóricos, são ensinamentos práticos de conduta, de vida íntegra na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é importante, irmãos, conhecer, é claro, é essencial conhecer e é primordial praticar a palavra de Deus. E assim nós aprendemos que os 10 mandamentos tratam com o coração, com os motivos, os desejos e pensamentos do coração. Eu obedeço em amor. Eu obedeço porque eu tenho desejo em servir em santidade ao meu Deus. Eu obedeço porque eu quero priorizar a presença de Deus na minha vida e eu quero ser alcançado pelas bênçãos do Senhor na minha vida e na vida da minha família. É isso que nos norteia, é isso que nós temos que interiorizar ao estudarmos os 10 mandamentos. E, diante disso, nós atingimos aqui os objetivos da nossa lição, destacando Jesus Cristo com o cumprimento da lei. Segundo, falamos sobre os mandamentos e a vida prática. Terceiro, ensinamos os princípios básicos dos 10 mandamentos. E está aí a nossa terceira palavra-chave da lição, que é prática. Diante disso, nós conseguimos concluir a nossa lição de hoje, que diz o seguinte: o fato de os 10 mandamentos expressarem a vontade de Deus e revelarem o seu santo caráter deve mover-nos a estudá-los e procurarmos discernir os princípios neles contidos. Evidente que, para tanto, devemos ser norteados pela contínua ação do Espírito Santo e pelo amor de Deus, visando um viver que agrada ao Senhor, testemunha a todos a salvação e o plano de Deus para a humanidade e a glória de Deus. Aqui nós concluímos a nossa lição. A outra lição, já em 2025, nossa próxima lição, será a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. E eu aqui quero já me despedir dos irmãos, agradecer pela companhia, desejar aos irmãos um Feliz Natal. Nós estamos aqui em véspera de Natal, dia 24 de dezembro, e eu desejo aos irmãos que as bênçãos do Senhor estejam sobre as suas vidas e de toda a família dos irmãos. Amém? E em 2025 nós estaremos juntos, em nome de Jesus, continuando a estudar a palavra do Senhor. E como de costume, o nosso desejo é que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Fiquem na paz do Senhor. Amém.